Qual foi a página que nós paramos mesmo? A gente parou na página 419, aparentemente. Achou aí já no seu? 419 do arquivo, você tá falando, né? É, interno do arquivo mesmo. O que está impresso na página. No documento digital é 431. 31, né? Beleza. 100%. Ah, eu achei que dava pra acabar hoje esse capítulo. Não dá, não. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa? Quem sabe? Dá. Vamos ver. Acho É. A que gente tem lê que muito passar por muito. reunião, pô. Não, sim, a gente leu muito, claro. Só que eu achei que já tava mais perto do final esse aqui. Mas não dá pra correr, não, porque é um assunto que tem que estar parando pra pensar. Pois é. Eu gosto dessa parte desse assunto. Vamos lá. Vocês deram uma olhada no slide? Eu não olhei, não. Eu também não olhei, não, bicho. Eu peguei o slide lá, mas ainda não olhei. Foi o mesmo que você usou lá na sua apresentação do Freg? Sim. Se vocês quiserem, eu Ah, posso. os seus slides eu olhei. Foi o seu, né? Foi, eu olhei que você mandou semana. O seu eu olhei, lembrei agora. Dos Eu dois queria... seminários, né? Sim, exatamente. Eu queria falar Isso. que se vocês não tivessem visto, eu colocava em tela cheia aqui para eu ir explicando o que cada slide eu quis dizer. Que Pode aquilo ali ser são também. slides. Bom, Vai então ficar- faça isso aí. Pode fazer, man. É bom também. É porque as explicações da semana passada. Da semana passada não, foi no domingo, né? Tava um pouquinho truncada. Porque, querendo ou não, já faz um tempo que eu estudei. Sim. Ah, E sim, você. o slide do bolo, né? Exatamente. E quando você tenta criar o exemplo na hora, geralmente é difícil. É bom você criar em casa, pensar nele direitinho e jogar ele na sala de aula. Mas eu pensar na hora é complicado. Hum, É verdade, porque depende do assunto, né? O exemplo fica de complicado, né? Pode até perceber. Tem professor que tem preguiça até de elaborar os exemplos. O exemplo que eles dão é o exemplo que o próprio autor deu no livro. Aí você fica olhando torto pro cara e correto. você fica. Aí você fica pensando, será que esse cara entendeu mesmo? Porque tudo que ele tá dizendo tá no Bem livro, isso cara. mesmo. Ou só reproduziu, é verdade. Renato é o mestre disso aí, né? O Renato, Eu não falei o nome de ninguém. Eu não falei o nome de ninguém, cara. ele fica no livro. Não estica muito, não. Mas é porque eu acho que tem essas complicações mesmo. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver qual eu começo. Vou começar com a do bullying mesmo. As diferenças e as semelhanças entre a Begriff Shift de Frege e até a Mathematical Analysis of Logic de Bully. Espero que dê certo aqui. Vou colocar em tela cheia. Vamos ver como é que faz. O desenvolvimento da lógica. E aí, vocês conseguem visualizar direitinho aí? Vou ver agora. Pra mim não apareceu nada ainda, não. Na tela de sua não apareceu nada não? Ah, verdade, peraí. Esqueci de fazer uma coisa que é mais importante do que tudo isso. Quer entrar o outro? Ah, não, já tá. Peraí, agora vai. Agora foi. E agora? Tranquilo? Dá Agora pra ver sim. direitinho? Agora tá Sim. 100%. Pronto. Diferenças e semelhanças entre a Begriff Shift de Frege e o The Mathematical Analysis of Logic de Bully. Hum, Certo, agora queria que esse negócio funcionasse, né? Ah, pronto. A motivação da pesquisa na época foi que esse trabalho foi uma continuação de um trabalho que eu já tinha feito anteriormente, chamado Recepção da Consografia
a resenha de Schröder. Esse Schröder, quando eu falei na reunião passada, ele era um matemático contemporâneo ao Frege, que ele estava estudando lógica pela tradição que atualmente a gente chama de tradição booleana, que é a partir dos escritos de Boole, de um outro filósofo americano chamado Peirce, alguns escritos de um economista inglês chamado Jevons e também de Venn, aquele que é famoso pelos diagramas de Venn. Hum, Esses nomes que eu citei seria a tradição booleana da lógica. E ele escreve uma resenha da constografia de mais ou menos 5 páginas, em que o foco dele principal é dizer que a constografia ela não tem nenhuma novidade referente à tradição booleana e nenhuma justificação de por que o Frege ignora esses pensadores. O Frege em nenhum momento cita os pensadores booleanos. E a única inovação que o Frege tem em sua constografia, que seria o que a gente chama hoje de quantificação, na opinião do Schröder, poderia ser facilmente contornada na tradição booleana, colocando um novo sinal. E aí, naquela época, o principal objetivo daquele trabalho é entender o impacto que a Big Griff Shift teve na época do seu lançamento. Porque uma coisa é a gente raciocinar, como pode dizer, anacronicamente. A gente falar que a obra é importante porque a gente já é influenciado por ela e tudo que se faz se volta-se ao passado, tentando encontrar nela o que a gente faz hoje. A gente raciocina muito assim. Só que essa obra Big Shift, na época que foi lançada, que é a constografia, ela não teve um impacto tão grande. Ela foi até mesmo um pouquinho ignorada, só teve cerca de 6 resenhas. E a mais importante foi essa de Schroeder, que foi uma resenha negativa. E aí, com esse contexto geral da pesquisa, a presente comunicação pretende investigar a existência das diferenças de objetivo entre o sistema de Frege e o de Boole, denunciado pelo próprio Frege. Então, o Frege, em resposta ao Schröder, disse que ele não pode usar o Boole porque os objetivos dos dois é muito distinto, que faz que o caminho de Frege seja oposto ao caminho de Boole. E, além disso, tentou observar alguma semelhança entre os projetos de juventude dos dois. Que a constografia foi lançada, é o primeiro escrito lógico de Frege, igual a Mathematical Analysis of Logic, é o primeiro trabalho lógica do Boole. Aí como pode dizer, o desenvolvimento começa com a divisão dos movimentos dos textos, que eu estava analisando, que é sobre a finalidade da constografia, que é um artigo de 83, a própria constografia, que é do ano 79, e o Mathematical Analysis of Logic, que é de 47. Todos do século XIX. Aqui é a divisão do texto sobre a finalidade da constografia. Ele começa apresentando o propósito do artigo, que é responder às objeções de Schröder. Depois, ele vai apontar razões de por que precisou abandonar os fundamentos de Boole. E por que esse abandono não é algo insensato. Então, não foi uma coisa desrazoada ele não ter se apoiado na tradição. Após isso, ele faz uma breve exposição da linguagem formulada do Boole e denuncia as suas respectivas insuficiências. Uma das críticas que ele vai fazer é que o Boole não tem um sinal especial para conjunção. Então, se ele fosse simbolizar a matemática, o sinal de mais exerceria tanto a função de mais numérico, ou mais de adição aritmética, e também o mesmo sinal iria ter o sentido de conjunção lógica, porque seria, como pode dizer, confuso em algumas demonstrações matemáticas, segundo o Frege.
Se você não estiver entendendo qualquer coisa, é só dizer, viu? Não, até aí tá tranquilo. Tô tentando acompanhar. Olha lá, mano, brasa. Certo. No parágrafo 12, ele faz algumas considerações de Schroeder sobre o sistema freguiano tem em comum com os cálculos de juízo. Então ele vai responder a crítica de Schroeder, que Schroeder na resenha dele vai mostrar como as deduções do sistema freguiano também podem ser simbolizadas em notação booleana, na própria resenha mesmo. E aí o Frege vai recapitular o seu sistema até a noção de condicionalidade, que é o nome da seção, e ele vai dar respostas ao que eu considerei como defeitos estéticos do simbolismo freguiano, que é o que o Schroeder aponta, que ocupa muito espaço. Tanto que todas as fórmulas que o Frege expressa em 75 páginas, o Schroeder consegue expor em 5. Na própria resenha, o Schroeder faz uma exposição completa de todas as deduções que o Frege tem no livro dele. E aí o Frege termina o artigo falando sobre se a tradução entre os dois sistemas é possível e depois faz umas considerações finais. E aqui está, vamos dizer, um índice da criptografia. Lembra que ele expõe o sistema da criptografia até condicionalidade? Então ele vai mostrar o uso de letras e símbolos na criptografia, como simboliza juízos, e ele vai mostrar mais ou menos até aqui, condicionalidade. E aqui está a divisão dos movimentos do texto do livro do Boole, que é o The Mathematical Analysis of Logic, que tem um prefácio, a introdução, os primeiros princípios da expressão e interpretação, da conversão de proposições, dos silogismos, dos hipotéticos, propriedades das funções eletivas, das soluções das equações eletivas e a demonstração do método de múltiplos indeterminados como aplicado a equações eletivas simultâneas e faz escrito. Na obra, no presente trabalho, a gente só vai focar nessa parte, que é o primeiro princípio, que é onde ele indica o que os seus símbolos significam. Ah, é que ele tem uma notação, né, específica, né, Frege, né, que é diferente da nossa, né? Sim. Aí a gente É vai comparar, sim, aí a gente beleza. vai comparar os dois. Hum, A notação do Frege com a notação do Boole. certo, vai lá. Beleza. Olha, pro Boole nessa obra, o 1 representa o universo. X, Y, Z são sinais aplicados a todos os membros individuais de uma classe. X, Y, Z maiúsculo não são classes, eles são nomes, vou colocar nesse termo, genéricos a indivíduos de classe. Quando você, por exemplo, não conhece a pessoa, e aí você fala, ô fulano, vem pra cá. É essa função que esse X maiúsculo, Y maiúsculo e Z maiúsculo tem. Eles são nomes genéricos para qualquer indivíduo. E não são indivíduos especificados. Qualquer indivíduo pode ser chamado, ô sujeito, vem pra cá. É como se fosse a variável individual e a constante? Não, não necessariamente? Eu não sei. Você colocou uma boa questão. É porque quando a gente está falando de variáveis em constantes, geralmente a interpretação que nós damos é o seguinte. Variáveis, elas são, vamos dizer, letras que você tem que interpretar como se ela percorresse um certo domínio. Beleza.
Por exemplo, se eu falo que x é uma variável que pertence ao domínio dos homens, o que eu estou dizendo é que x percorre dentro desse domínio cada homem individual. Uhum. Agora eu não estou falando que não é que é diferente, eu estou tentando explicar o conceito de variável e saber se aplica a isso. Eu acho que quando Entendendo. o, o Bully fez essa definição, eu acho que ele estava na cabeça as variáveis mesmo. Mas é porque que tem uma distinção Hum, que ele vai fazer entre a maiúscula e a minúscula, ele vai mostrar agora. Por exemplo, aqui, ó. entendi. X, Y e Z e etc. minúsculo. No caso, o sinal X, se esse sinal está operando sobre qualquer sujeito contendo indivíduos ou classes, pode-se supor que ele está selecionando todos os X que o sujeito contém. Hum, Deu para pegar essa definição? Esse sujeito que está falando, esse sujeito aqui, ele é a classe, porque assim, o X maiúsculo, eles são todos os membros individuais de uma classe, né? Sim, Não é isso, o maiúsculo? exatamente. É porque essa palavra aqui, sujeito aqui, eu fiquei meio confuso. Se esse sinal está operando sobre qualquer sujeito contendo indivíduos, entendeu? Se o sujeito contém indivíduo, então o que é o sujeito? Porque tá aqui, qualquer sujeito contendo indivíduos ou classes. Então o sujeito pode ser indivíduo ou classe, isso que eu não entendi muito bem. É, do jeito que ele define, é meio que a parte da gramática. Ele começa dizendo que um representa o universo. Talvez eu não responda a sua pergunta. Essa pergunta é muito boa. Depois ele dá nome genérico. Por isso que eu não estava falando em termos de variável constante. Porque o jeito que ele está fazendo essa análise é uma análise gramatical. Um representa o universo, x, y e z, eles são sinais a todos os membros individuais de uma classe. Então, nesse sentido, entre aspas, eles seriam nomes. E aí, se esse sinal está operando sobre qualquer sujeito contendo indivíduos ou classes, então como eu entendo isso? Esse sujeito pode ser esse x maiúsculo ou esse x minúsculo, entendeu? Não precisa ser um x minúsculo. Tudo bem? Você consegue dar um exemplo? O exemplo que eu consigo dar é o fulano. Tipo, o fulano bebe. O fulano bebe. O fulano até aqui, eu não sei se é uma classe ou se é um nome que eu posso empregar indiscriminadamente a qualquer pessoa. Mas eu sei que ela está acompanhada de uma palavra bebe, que eu já faço uma seleção que, independentemente de se é uma classe ou se é um indivíduo, esse indivíduo tem como característica beber. Deu para pegar? Ah, entendi mais ou menos. Então, na verdade, não, quando está minúsculo, não dá para saber se é indivíduo ou se é classe. E quando é maiúsculo, é, Não, eu esse é o ponto. aplico somente a indivíduos de uma classe. Então, esse é o ponto. O X minúsculo, ele seria um operador. Ele não designa uma classe. Deu para Hum, pegar agora? Ah, então x minu é um operador. É como se fosse um operador. Tanto que ele fala, se esse sinal está operando sobre qualquer é sujeito, verdade. então ele não designa classes ainda. Então Ok. começaria. É um sistema.
o interessante de estudar história Tá. Então ele funciona então como é naquela questão da eletividade, né? é perfeita, é isso mesmo. É como se existisse um ato, que tem um nome lá embaixo, né? Um ato de É, escolha. a conexão. Isso. Que você depois eu vou explicar melhor isso. Eu acho que o exemplo que vem depois é bem elucidativo. Mas eu espero que com essa explicação eu ficou claro, tipo, X maiúsculo, Y maiúsculo e Z maiúsculo, eles são como fosse nomes que eu aplico indiscriminadamente a indivíduos de uma classe. Hum, É um nome que diferente da lógica contemporânea, geralmente a gente fala que o nome tem um sujeito. Por exemplo, eu falo Lucas. Aí tem uma pessoa que tem o nome Lucas, que é denotada por essa palavra Lucas. Aqui não, é como se você tivesse um nome que você aplica indiscriminadamente a qualquer indivíduo de uma determinada classe. Mas hum. esses X não indicam a classe, é um nome, entendeu? É isso que eu quero enfatizar. Beleza. Ok, estamos em bullying ainda, né? Estamos em bullying. E vai ficar, Isso, vai, vamos lá. vai ficar interessante nas próximas slides. Presta atenção nisso. Eu vou só reler essa definição. No caso do sinal X, se esse sinal está operando sobre qualquer sujeito contendo indivíduos ou classes, pode-se supor que ele está selecionando todos os X que o sujeito contém. Analogamente para os outros sinais. Quando o sujeito não é expresso, assume-se que o sujeito é um 1, e ele chama isso de ato de eleição. Então, se o sujeito não é expresso, você supõe já que o sujeito é o universo. Vamos pegar um exemplo. Para entender o uso de x, y e z, vamos utilizar a seguinte analogia. Sendo sinais homem, fumante e idoso. Se o sujeito for homem, então o sinal de fumante, de homem fumante, está selecionando todos os fumantes que o sujeito homem tem. E aí, com esse exemplo? Peraí. São sinais. O que ele entende como sinais? Ele não define não, mas a gente Não pode define, dizer, não, né? não, mas a gente pode dizer que sinais é um, como é? Um Então recurso aqui, gráfico. aqui não parece que homem, aqui não parece uma classe aqui nessa explicação. Então, ainda não. Veja, se o sujeito for homem, dizer, se o sujeito Ah, for não, da homem, verdade, pode ser indivíduo também, é verdade. pode ser É a mesma, indivíduo. é a mesma coisa do nome, né? É a mesma coisa do nome. E aqui, esse for homem também pode ser predicativo. Por exemplo, você pode perguntar: se tal indivíduo tem o predicado de ser homem, então o sinal fumante de homem fumante está selecionando todos os fumantes que o sujeito homem tem. E pode ser um indivíduo só também. Hum, melhorou. O que ele está pensando é mais uma questão gramatical aqui. Tipo, ele está estudando a relação entre nome e adjetivo. Por exemplo, você tem um nome chamado homem. Você fala que você é homem. O que você diz quando você diz que é um homem fumante? O que a palavra fumante está exercendo no homem? Para Buller, a palavra fumante ela está selecionando do homem todos os fumantes que a palavra homem está abarcando. Se a palavra homem está se aplicando a você individualmente, então essa palavra fumante está escolhendo ou elegendo to todas as pessoas que a palavra homem está abrangendo. Se você for fumante, então está abrangendo você. Se você não for fumante, está abrangendo 0 pessoas. Deu para pegar? Melhorou. Sim. É só para responder a questão sobre o indivíduo. Tipo, eu posso falar de mim como homem. Então, Uhum. se eu não for fumante, então falar que
é, como é? Eu sou homem fumante, ele designa um total de 0 indivíduos. Mas se eu sou fumante, ele designa um total de 1 indivíduo. Beleza? Beleza. Beleza. Se o sujeito for idoso, então o sinal de fumante em idoso fumante está selecionando todos os fumantes que o sujeito idoso tem. Tranquilo? Sim. Esse sinal que ele está operando, nesse, assim, eu sei que a diferença é que é mais essa questão do eletivo, tem que pensar mais assim, uma forma de classes, né? Mas é como se fosse uma não, vai causar confusão, mas assim, é porque a sensação é que é um adjetivo e tal, né, que está alterando o substantivo e tal, mas no sentido que ele está dando é de classe é diferente. Vai Então, complicar se for fazer essa. então, a questão é, você tem que pensar gramaticalmente mesmo. É porque isso que é interessante no bullying, pelo menos nessa obra. A partir da definição de uma operação de seleção ou de eleição, é que ele vai definir depois o que é classe. Ah, tá. Aqui não tinha definido o que é classe ainda. Exato, é esse o ponto. Aqui o que você Ah, tem é uma relação entre nome e designação. E seleção beleza. dessa designação, entendeu? Por exemplo, você tem sinais que é homem, fumante, idoso. Aí o amigo Carlos perguntou o que são sinais. Ele não define o que é Isso. sinais. A gente pode dizer, de uma maneira arbitrária, que sinais são símbolos que a gente atribui indiscriminadamente a uma determinada coisa do domínio. Hum. Hum, Viu, Alan? Porque é o seguinte, eu não sei se eu estou fazendo correto, mas assim, Hum. me foi apresentada essa lógica, a lógica clássica que a gente estuda, né? A lógica moderna, né? Sim. E disso, o que é que vingou? Porque eu puxando aqui pela mente, eu lembro que, no caso, as letras maiúsculas, vai de A até T, elas são propriedades. Aí tinha aquele esquema, né? Unário, se for relação, era binário, não é isso? Relação com três, ternário e assim por diante. Nesse caso aqui, né, do bullying, quando você fala que é uma relação entre, deixa eu lembrar agora, pegando agora o exemplo do idoso, que foi o último, né? Uma relação entre o idoso e o fumante. O fumante, no caso aí, seria a propriedade, não é isso? E o idoso relacionado a um sujeito, é por aí ou eu dei uma viajada na maionese? Então, eu acho que nesse sentido que eu estou tratando aqui, Hum, essas categorias mais atrapalham do que ajudam. Pronto, então eu Porque- vou tentar me Não, libertar não, delas. vou explicar o porquê. Diga Porque aí. a relação que ele está definindo aqui, se a gente for Hum, programar, não é a relação entre sujeito e predicado, é a relação entre sujeito e adjetivo. hum, Por exemplo, entre o que ele está perguntando é, assim, colocando em termos comuns, qual é a diferença de afirmar homem e afirmar homem branco? E afirmar homem branco que toca guitarra? Qual é a diferença entre essas três, olha o nome, designações? Até aqui a gente tá falando, a gente não fez nenhuma afirmação sobre nada. Esse é o ponto. A gente não disse que o homem fumante é alguma coisa. Não sei se ficou claro com isso, com esse exemplo. melhorou. Aparentemente, quanto mais nomes eu dou a uma determinada coisa, mais específica ela vai ficando. Não parece essa relação? Sim. Por exemplo, se eu tenho
copo, parece que essa palavra copo pode se aplicar indiscriminadamente a várias coisas. Veja, eu não estou falando de classe, estou falando de atribuição de um nome às coisas. Eu posso Hum. falar que várias coisas são copo. Agora, se eu falo copo branco, o número de coisas que eu posso, como pode dizer, nomear por copo branco já restringe um pouquinho menos. Hum. Oh, bem, você falou agora, eu me lembrei do inglês. Não tem. Você falou em copo, é glass, não é isso? Sim, E glass também pode ser vidro, né? certo, perfeito. Aí, no caso, seria, nesse caso aí, uma palavra que pode significar, no caso, vários objetos. Aí ia precisar de uma outra palavra para deixar ela mais definida, É esse o e ia processo mesmo. depender do contexto, né? Não, é esse o processo mesmo. Tipo, É isso, né? glass Isso. pode ser aplicado discriminadamente para você falar sobre copo e também sobre vidro. Vidro, É uma isso. palavra que ela, vamos dizer, nomeia indivíduos nesse sentido, Hum. indiscriminadamente. Ou pelo menos por um critério de discriminação bem amplo, vou colocar assim. Só que aí, se você quiser ser mais específico, além da palavra glass, você anexa junto com a palavra glass, que nesse contexto está chamando de sujeito, o que ele vai chamar de ato de eleição, que vai ser essa segunda palavra que vai selecionar da palavra glass um conjunto menor de indivíduos que possui aquela Hum. característica. Agora melhorou bastante. Por exemplo, você quer falar, eu não sei como fica em inglês, de realmente não sei Mas como Oswaldo fica. ajuda, diga aí. Eu só não souber, Oswaldo ajuda. Diga. Você quer falar do, em vez de copo, você quer falar do vidro do óculos. Vou colocar assim. Pronto. Hum. Pronto. Aí você usa, além do glass, você usa do óculos. Esse do óculos é um ato de eleição. E, se eu não me engano, ficaria optical glass, que seria É, Glass. É. o vidro do ótico. Optical glass. Isso. É isso mesmo, Oswaldo. Então é essa função que ele estava designando aqui. Aqui a relação entre sujeito e adjetivo. Não é sujeito e predicado ainda não. Ainda não. É isso que é Ah, importante. beleza. Então, por exemplo, volto para o exemplo um. Se o sujeito for homem, então você está falando de homem. Eu posso usar homem para nomear nós três, por exemplo, indiscriminadamente. Eu posso falar, ei, homem, vem para cá, para nós três. E vai ser tranquilo. E quando eu pego a palavra fumante e anexo a este homem, ou seja, vira homem fumante, o que eu estou fazendo é selecionando dessa palavra homem todos os fumantes que aquela palavra homem abrange. Filezinho, podemos seguir. Perfeito. E aí o mais importante, se o sujeito não está expresso, então o sujeito é um, ou seja, o sujeito é o universo. Dessa forma, o sinal idoso em idoso está selecionando todos os idosos que o sujeito um tem. Vamos agora para definição melhores. Esse sinal aqui representa um sujeito não dividido. E U e V separadamente representam as partes componentes dele. E quando você tem isso aqui, você finalmente tem a classe. Porque isso aqui pode ser lido da seguinte forma. Como resultado do ato de eleição x sobre 1 é a classe x. Agora você tem uma classe. Hum. Porque Ah, além eu do posso ato de só. eleição, Ah, porque agora, além do ato de eleição, você tem o resultado do ato de eleição. Você agora afirma qual é o resultado do ato de eleição. Você simplesmente não faz o ato de eleição somente. Você afirma qual é o resultado dele.
Eu posso associar esse ato da eleição com o princípio da identidade? Para Você Bully? pode associar a criação da classe X com o princípio de identidade. Agora, o ato de eleição é uma regra linguística. Linguística que ele colocou. Ok. E que um vai representar o universo, quando não for citado. Exatamente. Hum, Para entender mais ou menos até aqui? tá bacana. Tá dando. Deu para entender essa parte? A parte de cima ali do U, mas V representa um sujeito não dividido, depois representa as partes componentes. Se o sujeito for um sujeito, digamos, simples, um sujeito simples, ele não pode ser dividido, né? No caso. Mas o problema é justamente esse. O problema é que até aqui o que ele está fazendo é definindo sinais que você vai atribuir para coisas ou para alguma coisa no domínio. Ele não está criando sentenças ainda. Esse é o ponto. Agora que ele tem essa parte aqui de baixo, que ele tem um igual, que ele tem uma sentença, porque ele vai falar agora que além do ato de eleição, ato de eleição tem um resultado. Não sei se deu para pegar com isso. Não, beleza. Entendi, sim. Aqui só tá, vamos dizer, antes dessa parte aqui do x igual a x, o que ele tinha é somente como posso dizer, a elencação de sinais, a enumeração de sinais e o que cada um deles vai representar dentro do simbolismo dele, mas ele ainda não criou uma predicação acerca desses sinais. Tranquilo. Ele está estabelecendo a linguagem, né? Que ele vai dizer. Perfeito. Tranquilo. Foi por isso que eu quis falar que naquele momento, até aqui, ele não tem classes ainda. Porque a classe, ela é o resultado de um ato de eleição. Então, a definição de classe depende da definição do ato de eleição. Quando você diz uma classe, você está presumindo que você fez um ato de eleição e você sabe o resultado do ato de eleição. Sim, boa. Essa foi boa do bolho. Então, Gostei dessa aí. Bem claro. a pesquisa do Lauro, até o ponto que eu acompanhei, era investigar justamente porque ele precisava desse ato de eleição, porque a lógica era um processo mental. Então, em tese, esse ato de eleição vai ser um processo mental, é um processo de decisão da mente. É a mente que vai fazer esse recorte. Sim. E a partir daqui, ele finalmente define essas relações. Vai ser explicado no próximo slide. Por exemplo, aqui, ó. Vamos fingir que esse quadrado é o universo. Tá vendo essa letra X? Essa letra X é um nome atribuído a indivíduos. Agora, quando eu digo que eu estou aplicando um ato de eleição no universo que seleciona todos os X, isso é igual à classe X. E aí eu demarco a área do domínio que eu estou fazendo esse ato de eleição, resultando numa classe. Deu para pegar? Uma classe é uma delimitação do universo. Exato, perfeito, é isso mesmo. A classe é uma. Pode repetir para mim, por favor? Eu disse que a classe é a delimitação do universo. Perfeito. A classe é a delimitação do universo. E como você delimita o universo? A partir de um ato de eleição. Ato de eleição. Election.
Isso também vai Claro servir que não. para Y. Isso também vai servir para o Z. Tranquilo. Hum. Aqui E são essa, três e essa interseção aí deve ter algum. Aí vem a parada. O Deve que ter vai uma ser a parada. Ah, Ah, tá. o Interseção. que vai ser a interseção? Você vai pegar o sujeito X e aplicar o ato de eleição Y nele. E você vai constatar que fazer isso vai te dar a mesma classe se você pegasse o Y e aplicasse o ato da eleição X. É isso que simboliza oxe. esse meio. Por isso que é X vezes Y igual a Y vezes X. Porque a primeiro lado está dizendo o quê? X aplicado à eleição Y gera uma classe que é igual. Aí no lado direito está dizendo o X ou o Y aplicado à eleição X. Um exemplo Legal. Então, um homem fumante é uma classe igual à classe fumante homem. sim. Foi o exemplo que eu pensei mais ou menos também. Da hora, sim. Ok. Agora, por que que esse ZX igual a ZY, ou ZX igual a XZ tá aqui fora? Porque Que ele... você, porque você aplicar um ato de eleição X no Z não vai designar nenhum indivíduo do domínio. Então tá fora do domínio. Aí eu coloquei fora do domínio a área fora desse quadrado 1 aqui. Isso vai para valer. Agora que tô A área entendendo. fora do quadrado é o zero, né? É o zero. É o que não é o domínio. Aqui são Como todas as que. relações. Vai, pode dizer, desculpa. Ah, não, não. Não, porque no slide passado que você passou rapidão, aqui eu tô vendo a comutatividade, não é isso? Perfeito. É isso mesmo. A gente vai ver todas as relações aqui no quadrado. Eu vou Pô, ficou explicar bacana. todas as relações do. Todas as propriedades, vamos dizer assim, a partir do ato de eleição. O ato de eleição é o princípio fundamental pelo menos do matemática ou análise lógica. Todas elas são explicadas semanticamente pelo ato de eleição. Por exemplo, aqui agora vem a parte do sujeito dividido, que é o que ele falou lá. Aqui, ó, tem esse quadrado maior, que você pode considerar ele como posso chamar? O Caramba. O quadrado sujeito não maior é o dividido? universo. Não, desculpa, porque vocês não estão vendo meu mouse. Estão vendo meu mouse? Agora Sim. sim, pronto, pronto. Pronto. Esse quadrado aqui, a gente pode chamar ele como o quadrado do sujeito não dividido, lembra? O sujeito não dividido? Hum, Uhum. Aplicar um ato de eleição y em um sujeito, desculpa, pegar y e dividir esse y, dividir não, desculpa, pegar esse y e aplicar um ato de eleição de um sujeito não dividido nesse y, vai gerar um resultado que vai ser igual se você pegasse esse y, pegasse o ato de eleição de uma das partes dele e depois adicionasse a parte do y que você aplicou o ato de eleição da outra parte dele. Ficou truncada essa explicação?
Vamos dar um exemplo, como você falou do fumante. Perfeito. Vou pegar um exemplo melhor. Vamos lá. Você vai selecionar dos mamíferos todos os seres humanos. Pronto. Você vai aplicar o ato de eleição nos mamíferos, todos os seres humanos. O resultado que você vai obter. Não, dos mamíferos não, vou colocar mais abrangente, dos animais. Não, dos animais não. Caramba. Sei lá, os Não, vertebrados. dos seres vivos mesmo. É porque eu não queria criar um conjunto que seja coextenso, mas que seja. Dos seres Vamos lá. vivos. Pegar os mamíferos e aplicar os atos de eleição dos seres humanos vai selecionar os mesmos indivíduos se eu pegasse o conjunto dos mamíferos, selecionasse os homens e depois adicionasse os mamíferos com ato de eleição com as mulheres. Deu pra pegar com esse exemplo? Passa aí o mouse Não, em cima peraí, do que você... o Y é os mamíferos, né? O Y é os mamíferos. Certo. Os humanos é o U mais V, que é o sujeito não dividido. Hum. Só que o U e o V eu posso simbolizar por homens e mulheres, porque eles dois juntos, somados, gera como totalidade o sujeito não dividido. Ah, Então, aplicar o ato de eleição de todos os homens, ou todos os homens não, desculpa, todos os humanos na classe dos mamíferos, vou colocar assim, nesses termos, vai me gerar o mesmo conjunto se eu pegasse o conjunto de mamíferos, selecionasse todos os homens e adicionasse com o conjunto dos mamíferos em que eu selecionei todas as mulheres e somasse os dois. 100%. Tranquilo? Melhorou. Certo. E aqui vem a parte da fotografia, que eu não vou me estender muito não, já que a gente está estudando a parte do bullying. Na cartografia, o que existe são dois sinais, dois tipos, né? Letras, que expressam generalidade, e sinais com significado determinado. Vocês conseguem entender o que expressa generalidade? Expressar generalidade. É. Eu entendo quase como uma ideia de classe, né? Então, é como se você expressasse nada em particular. Pode ser qualquer coisa que essa letra tão Ah, significando. tá. Então seria como as variáveis seria quase como as variáveis, né? Só que desconsiderando um escopo, um domínio específico, não? Perfeito, é isso mesmo. Beleza. Quando queremos expressar o pensamento completo A, sem aceri-lo, A seria reconhecer a verdade do proferimento. A gente simboliza por esse esquema aqui. Barra A. Quando queremos expressar a acessão do pensamento A, ou seja, A é um fato, a gente coloca essa barra em pé antes da barra A. Você parece o martelo sintático. Parece um martelo sintático. É, eu acho que é feito em homenagem a Frege, martelo sintático. É possível. Quando queremos aserir que é negado o caso em que B é afirmado e A é negado, a gente simboliza por esse simbolismo aqui, que é a condicional. Condicional, é. É como se fosse um condicional. E finalmente, quando queremos aserir que A não se dá, a gente É simboliza por esse símbolo aqui, com essa. negação. É. Negação de A.
Negação, beleza. Quando queremos asserir que A tem uma propriedade φ, a gente simboliza assim. E quando Hum. queremos asserir que B está numa relação φ com a gente simboliza dessa maneira. Hum. Finalmente, quando queremos asserir que não importa o argumento escolhido, φ A é um fato, a gente simboliza por isso aqui. Isso aqui é a quantificação. Se ele é um fato, né? É um quantificador, no Não caso. Aí, nesse caso, seria universal, né? Um quantificador universal. é um quantificador universal. E eu acho Pronto. interessante o jeito que ele define o quantificador universal. Não importa o argumento escolhido. Φ de A é sempre fato. Então aqui você pode substituir A pelo que você bem entender. Essa afirmação aqui é verdadeira. É. Aí como os conceitos são obtidos? Em Boole, caso se interprete classe por conceito, o conceito é determinado por um sinal com um act of election, ou seja, Isso. o sinal e o act são anteriores ao conceito, ou à classe, se vocês preferirem. Por que eu estou interpretando classe por conceito? Porque a nomenclatura que Frege utiliza é conceito, na verdade. E a nomenclatura do Boole é classe. Então, para comparar os dois, eu tenho que interpretar como esse termo classes fosse a versão do conceito de Boole. Tem alguém que segue isso ou foi você que fez aí e tal? Então, eu me baseei na leitura do Russell no trabalho de Frege, que ele fala que o Ah, que Frege entende por conceito, ele entende por classe. hum, hum. Agora, isso aqui gera um certo trabalhinho, porque eu Só uma queria saber. curiosidade, só uma curiosidade para organizar minha cabecinha, porque eu não leio. Russell mete o pau em Frege e fala bem de Bully. Mais ou menos isso? Ou não necessariamente? Não, não. Não Ele, necessariamente. ele tem um projeto que, no meio da realização dele, descobre Frege e descobre que o projeto do Frege ele é muito bom. Na verdade, Hum, o Russell elogia. Só que ele encontra certas divergências que ele discorda, só que ainda assim ele acha que muito dos trabalhos que o Frege fez foram inéditos e melhores do que o que ele fez. Só que tem um problema insuperável. Depois ele descobre que é o paradoxo, que é a inconsistência que tem. hum, O Russell respeita muito o Frege. Só que a observação a ser feita nesse momento é questão linguística mesmo. O Russell é um hum, filósofo inglês. O Frege é um filósofo alemão. A tradição alemão. que o Russell está pegando é a tradição de língua inglesa. E a tradição de língua inglesa, por algum motivo que é desconhecida para mim, ele trabalha em termos de classe. Já a tradição alemã trabalha em termos de conceito mesmo. Hum, Isso pode causar uma certa confusão, né, velho? Porque você pode ter definições distintas para classe e para conceito. Mas tem definições distintas. Perfeito, tem definições distintas. Mas a gente tenta fazer esse julgamento pelo, como pode dizer, função em que esses termos exercem no sistema, entendeu? Uhum. Por exemplo, a classe designa um, como pode dizer, pior que é foda até mesmo definir o que é classe pro, pro brinquedo. Agora que eu parei de pensar. Porque eu ia te dizer o que é classe, mas na verdade eu ia definir para você o que é a extensão de uma classe, sem saber. Porque eu ia falar que classe é todos os indivíduos que compartilham a mesma propriedade. Aí eu olhei assim, mas peraí, isso aí não é uma classe, isso aí é uma extensão de classe. Enfim. Mas a gente já tá acabando aqui. Depois a gente pode até ficar pensando sobre essas coisas. É uma dificuldade que eu tenho de saber a origem filosófica desse termo classe. O do conceito eu já sei mais, que eu pesquiso mais acerca da filosofia da lógica alemã.
Agora a classe para mim é totalmente desconhecida. Já em Frege, na consografia, ele começa pela distinção entre dois tipos de sinais, na qual um deles representa uma multiplicidade de coisas, que é as letras, e os que têm um sentido determinado. A primeira generalidade que as letras representam em seu sistema é os conteúdos aceríveis. Os conteúdos aceríveis são conteúdos que você pode reconhecer como fatos ou não. Eles são chamados de conteúdos aceríveis. Por exemplo, copo não é um conteúdo acerível porque você não reconhece o copo como fato. Você reconhece como fato o copo está em cima da mesa. Então, copo é um conteúdo, mas não é um conteúdo acerível. Quando tomados um conjunto de sinais expressando um conteúdo, podemos pensar em uma parte dos sinais sendo invariante, função, e outros sendo intersubstituíveis. Argumento. Conclusão. Se usarmos as passagens do prefácio da consistografia, página 60, e do sobre a justificação científica da consistografia, página 192, a distinção entre função e argumento permite a expressão e relação de conceitos. No entanto, tal distinção só ocorre depois de estabelecido todos os sinais que expressam relações entre conteúdos. Assim, a afirmação de Frege no artigo sobre a finalidade da consistografia, página 184, na qual afirma que os pontos de partida dele e o Boole são distintas, é confirmada pela leitura do The Mathematical Analysis of Logic de Boole. Obrigado por paciência e atenção. Legal. Espero que tenha ficado claro mais ou menos como é a consideração que o... Não, Deu uma valoroso. clareada boa. Deu uma clareada boa. Muito bom. Ô Alan, você estava falando de classe, lembrei aquelas aulinhas de biologia. E quando falar de classe, geralmente, ou de biologia, o pessoal lembra de Aristóteles, né? Será que a origem não está por lá, não? Não sei, estou chutando. É porque quando eu estudei Aristóteles define essas coisas pelo termo substância, que é aquilo que eu falei, substância primeira e substância Não é. segunda. Sim, tem, exatamente. É porque eles falam que na biologia pegou muito para fazer a. Esqueci o nome agora que dava na biologia. É com X, né? Taxonomia, né? Taxonomia tem outro nome também mais específico, mas aqui é na ideia de categorias, né? Você cria várias categorias. Isso, em categorias. Isso, Oswaldo. Exatamente. Realmente, classe é uma coisa que eu não sei a origem, não. Eu sei intuitivamente classe. É interessante. Deve ter, não é possível. Não, a origem tem, com certeza. Eu só não sei como fazer essa pesquisa, na verdade. Uma das minhas limitações é saber como faz a pesquisa. Por exemplo, como é que você descobre qual a origem etimológica de um termo? Eu não faço a mínima ideia como os caras fazem para descobrir isso. Eu só leio o livro e aceito que o cara descobriu. Aí você tem que perguntar quem manja, né? De grego, de latim. Então, mas os filólogos. E a filologia, filologia. De letras caiu em. O estudo da etimologia das palavras caiu em desgraça por um tempo, né, velho? Porque os filólogos, eles brisavam demais, sabe? Tipo, deixava a imaginação fluir. Na hora que ia dizer a origem de um termo, tal, foi isso, mas acho que foi isso. Aí dava uma brisada. E daí perdeu, assim, se tornou pouco científico, vamos dizer assim, de acordo com o que foi ficando mais rigoroso a ciência, a ideia de ciência. E você pode ver que hoje quase você não encontra etimologista, é uma coisa assim que antes era mato, tinha um monte. Se você pegar do Brasil, você consegue encontrar. Eu até tenho uma aqui, que é o cara de etimologia das palavras do Brasil, né? Ele faz o traçado do latim e tal, vai até lá, pega na França e tal e tal.
Mas é das antigas, é antigão. Você não encontra hoje um bom livro de etimologia. Quase esse estudo praticamente não existe É na área de letras. verdade. É. Mas tem uma área interessante, só que não sei se pesquisa esse tipo de coisa, que chama História dos Conceitos. Tava dando uma olhada. E eu acho também, sabe o que acontece? É porque você tem ali algumas áreas da linguística, né? Que estudando a língua, entendeu que assim, a língua ela muda a interpretação que você dá a uma palavra. Então, por exemplo, o Alan pode fazer um sistema e ele usar o termo conceito, outro tipo de conceito, outra ideia do que Freire está falando. Ele pode pegar o termo e fazer as modificações que ele acha necessário e usar o termo que ele acha adequado. Basicamente Então, foi o que aconteceu com o Frege, mais ou menos. então você tem essas dificuldades. Aí, aí, no caso, caberia ao filólogo, me corrija se eu estiver errado, caberia ao filólogo não só olhar a etimologia, mas também o contexto da palavra, não é isso? Ele tem que olhar todo o contexto e tudo mais. Tu- E mesmo assim ele vai dizer uma coisa, mas que hoje a mesma palavra pode estar significando outra. É Por isso. exemplo, se você pegar geometria quando era estudada na Grécia e hoje o que a gente estuda de geometria hoje é outra coisa. Outra Assim, coisa. tem um esboço lá, mas a geometria que a gente estuda hoje é uma coisa muito É, mais complexa. a figura dos geômetras era totalmente diferente do que a gente. Verdade. Então, os termos eles vão se modificando, né? É, É, vou Aí, continuar a nesse leitura. caso, por exemplo, do Frege, seria interessante um estudo feito assim, no contexto do Frege, né, como ele usou, né, a palavra, conceito. No contexto da filosofia da época 19, né, no século XIX, da Inglaterra, dos filósofos analíticos, como é que eles usavam, né? Possivelmente usavam mais ou menos da mesma forma, porque eu acho que quando o Russell fala de classe, ele está conversando com algumas pessoas, né? Que entendem exatamente o que ele está falando. Então, e isso, para mim, pelo menos, é super explicado por geografia, relação geográfica e linguística. Tipo, geralmente quando os autores são de uma mesma língua, eles utilizam os mesmos termos. ah, certo. O Frege usa conceito e você pode até pegar um bonde de uma interpretação kantiana do conceito fregiano. E encaixa, Ah, não sim, tem problema é. nenhum. Aí eu acho que está mais próximo mesmo, seguindo Mas, essa a lógica geográfica, né? sim, mas essa interpretação de classe por conceito é mais pela função que a palavra conceito exerce na obra de Frege. Por exemplo, a palavra conceito, como é empregue por Frege, é muito próximo do que a gente chama hoje por conjunto. Hum, Sim, eu sempre pensei em classe como conjunto, né? E depois, quando você vai vendo como é que o Frege usa, parece mesmo que ele está falando assim de conjunto, né? Que ele fala, tal coisa por exemplo, os números é uma extensão de um conceito, não é isso que o Frege fala? Então, É isso mesmo. os números seria tipo algo que você atribui a uma classe, né? Tem uma classe 10 vacas, então daí a extensão dessa classe seria o 10, que seria a numeração e tal. Mais ou menos assim. Então parece classe mesmo nesse sentido. Uhum. Se classe for igual conjunto, né? Depende de formalização, de formalização. Tem gente que faz distinção, tem gente que não faz. Depende muito. Não, não é uma, como posso dizer, não é uma distinção real. É uma distinção de sistema. Depois a gente Eu pode acho, até acho que é um aprofundar. tanto arbitrário, assim. Então, eu não sei se fica Tipo, não arbitrário. arbitrário, né? É como eu falei Mas já em outras vezes. É que geralmente a gente tende a associar essas coisas como se existisse uma objetividade, né? Como se a gente descobrisse essas coisas.
Mas essas coisas todas dependem de uma metafísica. Tipo, a metafísica do Russell é uma metafísica totalmente distinta da metafísica do Frege, por exemplo. A metafísica do Frege, ele trata sobre pensamentos. A metafísica do Russell, ele trata sobre indivíduos e propriedades, não, indivíduos e propriedades universais. Veja só como a metafísica dos dois são diferentes. Talvez uma investigação por esse caminho, investigando a metafísica de cada um, que consiga distinguir melhor como são os conceitos que eles usavam, em qual sentido exatamente, ou mais próximo. Enfim, parou onde a gente parou aqui no A segundo parágrafo. interpretação exatamente. Beleza. Pode começar lendo? Tranquilo. A interpretação em termos de proposições foi feita por Boole da maneira já descrita, embora sem empregar a expressão valor de verdade que foi inventada mais tarde por Frege. É sempre apresentada com afirmações que nos fariam esperar qualquer coisa de diferente e talvez de mais interessante. Na Mathematical Analysis of Logic, Boole escreve: aos símbolos x, y, z, que representam proposições, vamos associar os símbolos eletivos x, y, z da seguinte maneira: o universo hipotético 1 abrangerá todos os casos possíveis e todas as conjunturas de circunstâncias. O símbolo eletivo x, associado a qualquer expressão que exprima esses casos, escolherá aqueles casos em que a proposição x é verdadeira, e analogamente para y e z. Se nós restringirmos a consideração de uma dada proposição x, e se suspendermos quaisquer outras considerações, então dois casos só serão possíveis, a saber, primeiro, que a proposição dada é verdadeira e segundo, que é falsa. Como a conjunção desses dois constitui o universo da proposição e como o primeiro é determinado pelo símbolo eletivo x, o segundo é determinado pelo símbolo eletivo 1 menos x. Mas, se admitem outras considerações, cada um desses casos será resolúvel em outros, individualmente menos extensos, cujo número dependerá do número de considerações estranhas que forem admitidas. Assim, se associarmos as proposições x e y, o número total de casos concebíveis será o do esquema que se segue. Casos: x verdadeiro, y verdadeiro. Expressões eletivas: x, y. Segundo caso: x verdadeiro, y falso. Expressão eletiva: x, 1 menos y. Terceiro caso: x falso, y verdadeiro. Expressão eletiva: 1 menos x, y. Quarto caso: x falso, y falso. Expressões eletivas: 1 menos x, 1 menos y. Federal, só estou lembrando do esqueminha que você apresentou no slide. Está bem claro. Agora, qual é a questão aqui? Ele trocou a semântica. É a mesma regra que ele estava adotando antes, só que agora, ao invés de falar de indivíduos de um domínio, agora está falando de proposições e a circunstância de que elas são verdadeiras ou falsas. A diferença foi que ele trocou a semântica do que os sinais estão designando. Uhum. Repare-se, no entanto, que seja qual for o número dessas circunstâncias, a soma das expressões eletivas que representam cada caso concebível
é sempre a unidade. Então, se você somar isso aqui tudo, dessas expressões eletivas, esse xy, esse x 1 menos y, esse 1 menos x, y, esse 1 menos x e 1 menos y, a soma disso tudo vai ser igual a 1. Ou seja, É o isso, universo. isso tudo aqui é o universo das possibilidades. É o universo. É o universo. Nas Law of Truth, Bullard abandona essa sugestão prometedora e, em vez dela, propõe que a letra X seja interpretada como designando o tempo durante o qual a proposição X é verdadeira. Aqui fica engraçada a coisa. Viagem. Pô. Fica engraçado, mas fica interessante. Se ele vai falar de tempo, provavelmente mais à frente vai falar de espaço, né? Você que já leu ela. Ou Não não? li essa não. Essa eu não li Não? não. Ah, Não. beleza. Eu li só a The Mathematical Analysis of Philosophy. Ah, pronto. Beleza. Eu não li essa porque eu me guiei no julgamento do New New, que os princípios lógicos todos já estão no Mathematical Analysis of Logic. O que a Laws of Truth tem é mais pressuposição metafísica e epistemológica. Aí eu confiei nesse julgamento e eu parti para ler outro autor. Beleza. Isso equivale a um regresso a uma explicação pouco satisfatória da verdade, proveniente de alguns lógicos antigos e medievais, e talvez lhe tenham sido sugerido pelo que leu nos livros de metafísica e de teologia acerca das verdades eternas. Mas em ambos os livros, ele parece estar a preparar caminho para um esquema em que os símbolos 1 e 0 não representariam apenas verdade e falsidade, mas antes verdade necessária e impossibilidade. Tal como a interpretação em termos de classe, esse modelo não satisfaria o princípio 9, uma vez que não exige que toda a expressão eletiva seja equacionada ou como 1 ou com 0. Tranquilo até aqui? Volte lá rapidinho pro 9 para a gente relembrar. No meio, ficou doido. Cortou a minha... Aí, quase. Não, ele foi mexer aqui com teologia e tá, aí já ficou mal. Ele arrumou Ah, pra cabeça. sim. Beleza. Com esse negócio de verdade necessária e impossibilidade. Eu devia ter ficado com verdade e falsidade, tá bom. Essa é aquela coisa que acabei falando na passada. Muito do julgamento do cara é praticamente o julgamento da visão do autor, né? Por exemplo, esse autor, ele não gosta muito de lógica modal. E Eu tô criando uma certa versão também, a lógica modal. Então, e eu sou desse partido que também acho que a lógica modal gera mais bicho do que resolve, pô. Sim. Rapaz, a metafísica para falar que a lógica modal é válida é uma metafísica carregada que Deus me livre. Sim, é um trampo do demônio. Eu também tô criando uma grande aversão à lógica modal. Mas tem vários tipos, né, de lógica modal. Tem, mas o que eu tô... Tem? Tem sim. Tem sim. Mas o que eu tô criticando é a semântica do mundo dos possíveis, pô. Pronto, beleza. Então, pra mim também é a questão de possibilidade. Botou esse nome aí, o negócio fica feio, velho. Mas é claro, sou eu falando. Enfim, mas eu acho engraçadão, pô. Eu acho engraçado pra caramba. Mas é isso, tipo, o massa de você ler um manual é você perceber que de vez em quando você percebe esses julgamentos, você associar mais ao autor do que à própria obra em si. Esse esquema aqui de reprovação por se envolver em teologia e metafísica é que esse cara não gosta muito
desses assuntos. Sim. Vamos continuar aqui. Tal como a Então, interpretação... só diga. para lembrar que o Carlos falou do qual é o 9 lá, é aquele ou x igual a 1 ou x igual a 0. Isso, Sim. isso. Ou seja, a interpretação que trataria do sistema de Boole como tratando, além da verdade e falsidade, a verdade necessária e impossibilidade, não obedeceria ao princípio nono. Recapitulando o que a gente viu no grupo passado. Porque a interpretação proposicional do matemático nosofilógico obedece ao princípio nono. Mas, se o objetivo for representar, além da verdade e da falsidade, também a verdade necessária e a impossibilidade, ele não vai obedecer mais. Tranquilo? Belezinha. Tranquilo. No fim da matemática ou análise of logic, Boole diz bastante obscuramente que a teoria das proposições hipotéticas poderia ser tratada como uma parte da teoria das probabilidades. E na Law of Two, consagra alguns capítulos a aplicação da nova álgebra às probabilidades. Isto, na verdade, equivale a uma outra interpretação do cálculo, segundo a qual a letra representa a probabilidade da proposição x em relação a toda informação disponível, digamos k. Adaptando e simplificando o simbolismo de Boole, temos probabilidade da informação disponível acerca da proposição x e y é igual a xy. No caso de x e y serem independentes e de ser dado k. E a probabilidade da informação disponível k das proposições x ou y é igual a x mais y. No caso de x e y serem mutuamente exclusivas. É óbvio que esse esquema não satisfaz o princípio 9, porque não podemos admitir que toda probabilidade seja igual a 1 ou 0. Tranquilo até aqui? Essa coisa do K aqui me lembrou um pouco a lógica epistemológica, que é essa outra lógica aí também. Trabalha, acho, com essa noção de probabilidade, se eu não me engano. Não. Me- Trabalha com fato e crença. Isso aí, Oswaldo, é porque me lembrou, não, tenho certeza, porque eu estou lendo um livro a respeito disso, é até uma. Estou lembrando do tradutor, que é o Jamir Conte, que é o ceticismo filosófico. E tem no ceticismo antigo uma parada dessa com probabilidade. Uma das correntes do ceticismo falando sobre isso aí, sobre essa questão aí da probabilidade. Depois eu vou dar uma olhadinha para argumentar melhor. Não tô ligado não. Mas aqui eu acho que ele tentou fazer aqui, de alguma forma, aproximar esse sistema dele do mundo real. Acho que isso aqui é uma coisa improvável para qualquer sistema de lógica ou matemática. Como assim? Porque eu acho que só o oposto que é possível, tipo, você do mundo você extrai algumas noções que você coloca no sistema, mas o sistema tentar interpretar o mundo é como em vez seria como se tivesse feito o caminho inverso que a física fez com a matemática. Que, ao invés dos físicos usarem a matemática para formular melhor, entender melhor as leis físicas, tentar entender melhor por aproximação,
Seria como se pegasse e fizesse o oposto. Tentasse forçar a matemática na física, mas a matemática ela usa como ela vem depois para tentar melhorar a nossa compreensão da física. Enfim. Mas você está se referindo ao quê, mais ou menos? Não, aqui eu estou referindo ao seguinte, quando ele estava colocando, por exemplo, um ou zero, aí são coisas de uma verdade que é assim, ou é verdadeiro ou falso. A gente já está nesse ponto, né? Verdadeiro ou falso. Mas quando você coloca probabilidade, aí você tem indeterminações, Isso. que até pode ocorrer no mundo real, mas num sistema assim você quebra o sistema. Por que O nome é o do. sistema? O nome. Eu tô falando da indeterminação, entendeu? Ah, Porque então. Indeterminação. quando você pensa em lógica e matemática, você pensa em uma matemática, em uma ciência exata, na medida em que ela está tratando de um determinado domínio de estrutura. Mas quando você mais fala, tipo, isso aqui, probe, caixas, y, o fato de você não poder atribuir nisso um verdadeiro ou falso, eu acho que fica muito. Fica igual aquelas lógicas que tem determinações e coisas assim. Que eu não sei qual é realmente a utilidade prática para o pensamento daquilo ali. Eu não sei se peguei muito bem a crítica, não. É mais um pensamento sobre o assunto, ainda meio obscuro. Mas, assim, o que eu estou falando basicamente é que se você não tem uma. Dentro de um sistema lógico-matemático, você não tem a possibilidade de, de determinar algo, mesmo depois de todo o processo, aí eu não sei realmente qual a utilidade dele para o pensamento, entendeu? Mas, Oswaldo, a gente pensa assim por causa dos princípios, né? Da identidade, ter ser excluído. Sim, você tem os princípios. É. Aí acaba que só nos delegando essas duas alternativas, né? O princípio da bivalência e o terceiro excluído, né? Isso, isso. Mas eu só não tô conseguindo entender muito, porque o sistema do bullying nunca foi, pelo menos até aqui, nunca deu uma resposta exata. Pelo menos é do que está Hum, dando. Não é uma resposta exata, porque o sistema dele não é de respostas exatas, né? Mas eu tô falando assim, você não consegue determinar, no caso, você trabalha com duas noções fundamentais, verdadeiro e falso, nesse caso aqui, Sim, ou o universo ou nada, entendeu? Agora, a partir do sim. momento que você atribui meios caminhos, eu estou falando, parece uma terceira via que é obscura, sabe? Então, a questão, pelo menos me parece, que ele não vai, pelo menos, como posso dizer? Tipo Ele não assim, vai. você estudou ele mais, mas posso me explicar, porque a sensação, porque eu não sei exatamente o que que é que ele estava tentando fazer, mas a sensação que eu tive com isso, com essas mudanças aqui, é que parece que ele estava tentando usar isso aqui para explicar a realidade em alguma medida, ou dar conta em alguma medida do que parece que acontece na realidade, sabe? Parece que a gente sabe das coisas por probabilidade, não por certeza. Entendeu? Eu não sei exatamente qual foi o objetivo por trás disso aqui. Ah, não, isso envolve sim, isso envolve sim. Eu só não tô tentando compreender, eu só não estava compreendendo, porque até quando a gente tava falando de indivíduo, estava tranquilo você não saber a que indivíduo ele estava se referindo. Mas quando eu cheguei em probabilidade, fica complicado aceitar que você não sabe o valor de verdade das variáveis. É esse o ponto, para mim, pelo menos. Mas é quase isso aí que eu tô pensando também. Dei mais volta, mas é quase essa a ideia. Justamente você não poder saber, porque você tem uma determinação dele.
É, eu, é problema meu mesmo, eu não tô entendendo muito bem. Não, mas é quase isso aí que você falou, que é tipo assim, você não tem. Se trata de probabilidade, você não tem. Eu tinha pensado no exemplo agora aqui, escapou. Você tem uma aproximação do verdadeiro e uma aproximação do falso, e não necessariamente o verdadeiro e o falso. Mas É, aparentemente pode o falar aí. sistema, o sistema de Boolean não vai dar gradações em determinadas as probabilidades. Ah, ele não. Não, né? Eu acho que não. Ah, Eu acho que ele vai beleza. fazer, eu acho que ele vai fazer exatamente como ele fez no caso dos indivíduos. Ele vai colocar uma expressão enorme e essa expressão enorme vai dar igual a 1 ou igual a 0 no final. Ou essa expressão enorme vai dar igual a outra expressão enorme. Pelo menos me parece que vai ser assim que vai funcionar. Mas como eu falei, eu acho que eu não entendi muito bem não. Realmente não entendi, não é dizendo que foi obscuro não. Ah, Não tô mas conseguindo. às vezes a gente dá uma viajada na maionese mesmo. Não, mas aquilo que ele fez não é o caso não. É porque eu realmente não tô pegando a vibe disso. Vamos continuar lendo para ver se aplica ou não. O que Sim. eu tô pensando. É certo. Num passo das Law of Two, que já foi citado Boole, disse que o seu método se baseia na identidade do cálculo lógico com uma álgebra numérica de 0 e 1. E mais adiante, no mesmo livro, afirma enfaticamente: de fato, podemos pôr de lado a interpretação lógica dos símbolos da equação dada, convertê-la em símbolos quantitativos suscetíveis apenas dos valores 0 e 1, efetuar todos os processos de soluções necessárias e, finalmente, dar-lhe, de novo, a sua interpretação lógica. Já vimos que a álgebra numérica de 0 e 1 é um sistema mais restrito do que a álgebra de classe, uma vez que envolve o princípio 9, que não é satisfeito na interpretação de classe. Mas tudo que possa ser demonstrado na álgebra de 0 e 1, sem se usar o princípio nono, pode ser analogamente demonstrado na álgebra de classe. E, de fato, Boole usa o princípio 9 ou qualquer coisa que implica esse princípio quando manipula os símbolos do seu cálculo. Se algumas vezes ele se permite pensar nos seus símbolos como símbolos numéricos, isto não é mais do que uma concessão ao hábito. Qualquer coisa que serve para o tranquilizar. A essência de seu método, ou do seu método, é realmente a derivação das consequências de uma maneira abstrata, isto é, sem considerar a interpretação. Ele esclareceu este ponto na seção inicial da Mathematical Analysis of Logic, embora mais tarde ele pareça tê-lo esquecido. Tranquilo até aqui? Uhum. O processo fundamental da elaboração formal do sistema de Boole é aquele que se chama desenvolvimento. Diga, meu amor. Suponhamos que a expressão f de x é uma abreviatura de uma expressão que envolve a letra x e talvez outros símbolos eletivos. Mas a parte, estes apenas os sinais algébricos vulgares a que já fizemos referência. Então, para coeficientes adequados, a e b, temos fx igual a ax mais b, 1 menos x. E para determinar os valores de a e de b, só precisamos de supor que x toma os valores 0 e 1. Por que então obtemos por substituição as expressões f de 1 igual a
e f de 0 igual a b, das quais podemos inferir f de x igual a f de 1x mais f de 0, 1 menos x. Disse que esta fórmula dá o desenvolvimento da expressão f de x a respeito de x. Tranquilo até aqui, gente? Para mim isso aí não ficou claro não, velho. Essa expressão aí, f de x. Ele supõe uma determinada função em que essa função ela tem letras eletivas, os operadores que ele definiu e uns certos coeficientes que podem ser interpretados como 1 ou 0. Tranquilo até aí? Beleza. Você tá explicando a Beleza, parte de cima beleza. aqui, né? Aí ele pegou e fez o primeiro desenvolvimento, que é, ele pegou essa função, que é um exemplo qualquer, f de x igual a ax mais b, desculpa, f de x igual a ax mais b, e esse b está multiplicando, vou colocar entre aspas, 1 menos x. E ele assume para esse f que essa letra eletiva ela simboliza 1. Ao ele assumir isso, essa expressão vai dar A vezes 1 mais B vezes 1 menos 1. Esse 1 menos 1 é igual a 0, então vai ser B vezes 0 mais A vezes 1, que vai ser igual a A, que é a expressão que nós temos aqui. Tranquilo? Essa. E... Pode Não, falar, Oswaldo. pode falar. Oi? Não, pode continuar. Tá explicando ainda. E essa segunda expressão é a expressão que você substitui o x por 0. Então, substituindo o x por 0, aqui vai ficar a 0 mais b que multiplica 1 menos 0. 1 menos 0 é igual a 1. Então, vai ser b multiplicado por 1 mais a multiplicado por 0. Isso vai dar igual a b. Uma vez que você achou que f de 1 é igual a e f de 0 é igual a b, você pode voltar para aquela expressão anterior e reescrevê-la em termos puramente de f de x. Então, vai ser f de x igual a f de 1 multiplicado x mais f de 0 multiplicado 1 menos x. Deu uma melhorada aqui agora. No caso, o f é uma função qualquer, eletiva no caso. Não, então, a função já está dada no exemplo, entendeu? Tudo bem, a função está dada então, mas ela é uma função qualquer, eu tô falando. Não, no caso, essa função que está dada, esse f de 1 e f de 0 vai ser essa função dada com argumento 1 e essa função dada com argumento 0. O que ele está dizendo em última instância, vamos colocar entre aspas, é o seguinte: dado uma função com qualquer coeficiente interno, você pode definir essa função e reinterpretar os coeficientes como se fosse essa função dado um determinado argumento. Não sei se eu fui claro com esse exemplo. Com esse exemplo não, com essa formulação. Você pode dar um exemplo com essa formulação aí, essa última? Vamos dizer aqui, eu tenho... Pior que eu estou me baseando no exemplo que ele deu, porque o exemplo que ele deu cabe perfeitamente, mas sei lá. Eu tenho uma equação da reta.
eu quero transformar uma equação na reta em uma função em que todos os coeficientes seja a função, só que dado um argumento. Seria mais ou menos isso. Então, qual é o primeiro resultado que eu obtenho? O coeficiente A na equação da reta vai ser a derivada, que vai ser uma função, vai ser a derivada da função que eu estou trabalhando. Ou seja, vai ser. Eu acho que eu tô complicando mais do que estou explicando, né, gente? Um Porque pouquinho. a equação da reta, eu só vou tentar exemplificar. A equação da reta, ela possui um coeficiente angular, um eixo de interseção e uma variável. O coeficiente angular vai ser o A, do AX mais B. O B vai ser o eixo de interseção, o ponto de interseção. E o X vai ser a variável. Isso, X, A e B, X é uma variável e A e B são coeficientes. Mas eu posso, dentro de análise real, reinterpretar A e B em termos de X. E eu reinterpretando A e B em termos de X, eu vou descobrir, por exemplo, que A ela é uma função derivada. Vou colocar nesses termos. Então, eu reescrevo os coeficientes A e B, em vez de ser simplesmente valores que eu não tenho conhecimento, eles vão ser valores que dependem da função que eu estou trabalhando. Então, eu crio uma dependência dentro da equação. O problema é que eu não estou conseguindo ser mais claro do que o exemplo que ele deu, é porque esse é um problema de matemática, não é um problema de... Filosofia. É, tipo, eu não consigo dar um exemplo com pessoas envolvendo isso. É esse o ponto. Eu não consigo mesmo. Tranquilo. Pessoal, estou um pouquinho cansado, viu? Tá bom da gente já dar uma. Hoje foi bem qualitativo, não foi tanto quantitativo, mas foi bem qualitativo hoje. Sim, também está na hora de jantar aqui já. Então, exatamente, já 2 horinhas aí, pá, já filezinho. Então fica a tarefa minha, eu 421. Com a trazer um... cabecinha mais descansada, a gente pode até raciocinar mais rápido. Sim, eu vou tentar trazer um esqueminha que explique melhor isso. Mas a Pronto. ideia principal é eliminar os coeficientes, que seriam valores arbitrários, para valores que dependam da função que você escolheu. Eles são intimamente ligados à função que você escolheu. Então, a minha questão com esse processo aqui que está chamando de desenvolvimento é só uma só, que é entender melhor, quero que fique mais claro para mim, o f de x, entendeu? É que ele fala, é uma expressão que envolve a letra x e talvez outros símbolos eletivos. Mas Então, a parte, estes, apenas os sinais algébricos vulgares é que já fizemos referência. o que ele está querendo dizer em última instância, f de x vai simbolizar uma expressão que tem letras eletivas e os sinais de multiplicação, subtração e soma. E coeficiente. Que as operações que ele definiu foi o quê? A operação de soma lógica, a operação de produto lógico e a operação de conjunto complementar, vamos colocar aqui assim. Então esse f de x sempre tem que pensar na expressão que tenha letras eletivas, que é x, y, z, que são essas letras, operadores Sim. lógicos, booleanos, que ele definiu. Então, soma lógica, produto lógico e conjunto complementar. Coeficiente. Sendo que esses coeficientes, eles assumem o valor de 1 ou 0.
Beleza. Tá ficando mais claro. Vou dar ainda mais um tempo nesse parágrafo aqui, mas fica à vontade de trazer um exemplo se você quiser também. Então. Eu vou tentar pensar em um exemplo, que é realmente essas coisas não são fáceis. Definitivamente, se é só coisas que não são fáceis, é essas coisas que a gente está estudando. Sim. Mas Enfim, beleza, então, bom meu descanso pra... povo. Valeu! Até a próxima. Até a próxima. Tranquilinho. Obrigadão. Valeu, Alan. Obrigado pela explicação lá Igual. com o slide. Deu uma ajuda boa também. Não, ali foi fenomenal. Eu que agradeço a participação, as perguntas e os questionamentos. Principalmente os questionamentos. Me faz revisar bastante e criticar algumas posições que eu já tenho. Muito obrigado mesmo. Ok. Beleza, Alan. Boa noite pra vocês. Se cuidem Boa aí. noite, Até valeu. mais. Vamos aí. Bye, bye.